Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, de número 22. Salmo, obrigado, meu irmão. Número 22. Este salmo é um salmo que ele faz parte, ou há o costume de ser lido juntamente com outros dois. É chamado de uma trilogia de Jesus. Salmos 22 é conhecido como Salmo da Cruz. Salmo 23 é conhecido como Salmo do Pastor, ou Salmo do Cajado. E Salmo 24 é conhecido como Salmo da Coroa, ou Salmo do Rei. Então, esses três salmos, normalmente, devem ser lidos juntos, devem ser lidos em sequência, porque eles falam exatamente sobre a pessoa do Cristo e toda a obra dele, quando aqui conosco esteve encarnado. Então, hoje, nós queremos focar exatamente no Salmo de número 22, onde eu começo a minha leitura, dizendo assim, a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me pega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se.
Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão o que foi que ele fez, quem o fez. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Louvado seja o teu nome por causa disso, Pai. Mas agora, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, rogar ao Senhor, que fale aos nossos corações através da exposição da sua palavra, ó Pai. Ó Deus, abre o nosso coração e o nosso entendimento para nós aprendermos de Ti, ó Deus, ouvirmos acerca da Tua palavra, ó Deus, e sermos aqui transformados por ela, ó Pai. Não permita, ó Deus, que o diabo tente roubar do nosso coração a semente da Tua palavra, mas que, pelo contrário, a Tua palavra possa, ó Deus, crescer em nosso coração e gerar muitos frutos para a glória do Teu santo nome. Que eu seja diminuído nesse momento, para que o Senhor cresça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, esse é um salmo que faz parte de 3 salmos em sequência. Ele é o primeiro, e ele foi escrito por Davi, diante de um momento difícil que ele está passando. Mas na biografia de Davi, não há nenhuma referência para qualquer coisa que Davi tenha citado aqui. Como, por exemplo, nós não vemos na história de Davi nenhuma referência de que ele teve as suas mãos transpassadas, de que ele teve os seus pés transpassados. Nós não temos nenhuma referência na história de Davi de que alguém tomou as roupas de Davi e repartiu entre si. Nós não temos nenhuma referência de várias coisas que Davi aqui faz alusão, que Davi aqui retrata nesse salmo. E é curioso percebermos que esse salmo foi escrito 1000 anos antes da crucificação de Jesus. 1000 anos antes. E é curioso sabermos que as maiores referências do que Jesus passou na cruz não estão diretamente ligadas, associadas, descritas em qualquer outro evangelho tão minuciosamente como Davi descreve nesse salmo aqui, 1000 anos antes, a partir da revelação de Deus para ele. E à luz desse salmo, nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, o Senhor é o Senhor da história. 1000 anos antes, é como se fosse no dia presente para o Senhor. Então não há nada que vá acontecer no futuro que Deus já não o saiba. Segundo, a cruz não é um acidente, é um projeto de Deus. Pedro vai dizer, e essa referência a gente encontra em Apocalipse também, que antes da fundação do mundo, Jesus já caminhava para o Calvário. Alguns teólogos vão dizer que na eternidade, ali na dança entre Deus e o único Deus, e nessas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus diz: criaremos o homem irá pecar, precisaremos redimi-lo e redimir toda a criação, no que Jesus, o Filho, diz: eu farei isso. Antes da fundação do mundo, na eternidade, Deus já sabia que o homem ia pecar, já tinha o plano para redimir o homem e toda a sua criação, e já sabia que a cruz seria uma realidade, para que o homem pudesse ser resgatado. Então nós vemos que Deus é o Senhor da história, que as coisas que acontecem
não é um acidente, Deus está escrevendo a minha e a sua história, porque Deus, Ele escreveu toda a história e Ele está cuidando de você. O que significa dizer que Deus é o Senhor da história? É saber que Deus está cuidando de mim e de você todos os dias de nossas vidas. Aqui nós estamos diante de uma revelação, aquilo que nós podemos chamar de profecia. Davi está profetizando algo que vai acontecer no futuro, olhando para a realidade que ele está passando, difícil, sendo perseguido, mas ele está profetizando que algo muito maior vai acontecer comparado àquilo que ele está padecendo, aquilo que ele está sofrendo. Ele está dizendo, se eu sofro isso, se eu padeço isso, se essa situação me alcança, há alguém que virá e sofrerá muito mais em meu lugar. De tal forma que se esse, quando sofrer, dará sentido a toda a minha vida, a toda a minha existência e a todo o meu sofrimento. Vejam vocês, irmãos, quando nós colocamos lado a lado textos de Salmos 22 e seus versículos, e olhamos para o Novo Testamento, nós temos pelo menos 4 citações no Novo Testamento que fazem referência a Salmos 22, apontando para Jesus. Vamos a elas. Salmos 22, 1, que diz, Deus meu, por que me desamparastes? Nós encontramos isso em Mateus 27, 46, Marcos capítulo 15, 34, onde Jesus, em uma das suas 7 falas na cruz, uma delas é, Deus meu, por que me desamparaste? Em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Olhamos para Salmos 22, verso de número 8, confiou em Deus, livre-o agora. Nós temos essa expressão 2 vezes na crucificação, temos essa expressão saindo da boca do fariseu, e temos essa expressão saindo de um dos ladrões da cruz, fazendo exatamente essa referência. Não confiou ele em Deus? Por que o Pai não o livra agora? Quando olhamos para Salmos 22, verso 18, encontramos uma semelhança em João capítulo 19, 24. Repartiram entre si as minhas vestes. E nós temos a referência de João, repartiram entre si as suas vestes. Mais uma referência, Salmos 22, 22, que diz, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Isso está lá citado em Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 12, quando que a consequência da obra redentora, salvífica de Jesus, a sua consequência, ele diz, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No que o autor aos Hebreus diz que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão, pois ele está anunciando o nosso Pai para nós. Mas se estendêssemos um pouco mais, iríamos perceber que várias outras referências no Novo Testamento podem ser colocadas lado a lado a Salmo 22. Cito elas, Salmos 22, 1, como eu já disse, Deus meu, Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, Salmos 22, 2, que fala sobre o clamor sem resposta, fala sobre Hebreus capítulo 5, verso 7, onde o autor aos Hebreus vai citar a agonia de Jesus no Getsêmani, onde ele clamou e parecia que o Pai não respondia. Salmos 22, verso de número 6, que diz, sou verme e não homem, fala sobre a humilhação de Cristo, que podemos encontrar referência em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, Salmos 22, verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Podemos encontrar referência em Mateus 27, 39, Salmos 22, 8, confiou no Senhor, livre-o, Mateus 27, 43, Salmos 22, 11, não te afastes de mim. Nós podemos fazer referência a Mateus capítulo 14, verso de número 50, fala sobre a solidão de Jesus na cruz. Salmos 22,
versículo 12 e 13, que diz que touros e leões cercaram e fizeram-o sofrer, nós podemos encontrar essa referência em Lucas 22, 63 a 71, que fala das autoridades judaicas e romanas contra Jesus. Salmos 22, 14, derramei-me como água, sofrimento extremo de Jesus, relacionado a João, capítulo 19, 34, e por aí vai. Quero dizer que todos os versículos de Salmos 22, nós podemos encontrar referência no Novo Testamento. Então podemos entender aqui que é um salmo escrito por Davi, diante de uma realidade que ele está passando, mas é um salmo profético, que aponta para frente, aponta para aquele que hoje conhecemos por nome, Jesus Cristo, de Nazaré, Jesus Cristo, o Messias. E quando nós olhamos tudo que Jesus passou, principalmente nas suas últimas horas de vida, nós encontramos referência a Salmos 22. E o que foi que o salmista traz luz para a gente sobre o que Jesus passou e que tipo de sofrimento Jesus passou na cruz, que podemos olhar, aprender e aplicar na nossa vida? Separei para os irmãos 3 tipos de sofrimento. E nesses 3 tipos de sofrimento, nós podemos aprender aqui algumas questões. O primeiro sofrimento, a primeira dor que Jesus passou, foi uma dor existencial. Você já teve uma crise existencial na sua vida? De perder a sua identidade? Não saber muito bem quem você é? Não entender o propósito de sua vida? O motivo pelo qual você existe hoje e não ter nascido há 100 anos atrás? O motivo pelo qual você nasceu hoje, existe hoje, e não ter nascido daqui a 100 anos? Você já teve uma crise de existência, de identidade, de não saber mais qual é o sentido da sua vida, propriamente dito? Jesus é alguém que conhece essa dor. A segunda dor que ele passou foi uma dor moral. Moral. Você já se sentiu envergonhado? Você já se sentiu envergonhado por outras pessoas? Você já se sentiu desprezado, humilhado, marginalizado, esquecido, abandonado? Jesus conhece dessa dor, porque ele também assim passou por isso. A terceira dor é a dor física. Você já sofreu muito? Já passou por momentos na sua vida que parece que a dor não ia passar? Eu sofro ou passo por situações que eu tenho enxaqueca. Quem aqui tem enxaqueca sabe o que eu estou falando. Enxaqueca não é uma dorzinha de cabeça, irmãos. É uma dor de cabeça. E é uma dor de cabeça daquelas que a vontade é bater com a cabeça na parede para ver se passa, para ver se uma dor substitui a outra. Quem aqui já sofreu, não de enxaqueca, mas dor de dente, dor de ouvido, sabe o que é essa dor? É a dor de parece que não vai passar. Você vai sofrer com aquilo ali para sempre e não vai passar. Se você já sofreu qualquer tipo de dor, você sabe o quanto a dor é incômoda. E não há ninguém, nenhum de nós, que acordemos um dia e saibamos que alguma dor vai nos encontrar naquele dia, que a gente vá querer acelerar o tempo para a gente chegar naquela dor lá que nós estamos sentindo. Existe alguém que sabe de dor, e esse alguém é Jesus. Eu fico pensando, se você soubesse, e se eu também soubesse, se nós soubéssemos, qual seria o fim da nossa vida, e o que iria acontecer conosco, se de repente, quem sabe, em algum momento da nossa vida, a gente fosse sofrer dores excruciantes, coisas que a gente não soubesse lidar. Como você viveria a sua vida se alguém dissesse para você que você tem mais 10 anos de vida, 5 anos de vida, 1 ano de vida, 2 anos, meses, não sei. Como você viveria a sua vida? Você pensaria constantemente sobre o fim dela? Pensando sobre isso, me lembrei de uma canção
de Estênio Márcio que esteve aqui conosco alguns anos atrás, e tem uma canção dele que gosto muito. O nome da canção é Alguém Como Eu. Eu vou recitá-la aqui para os irmãos a letra. Ele fala de um momento onde Jesus, para dar um contexto, está falando de um momento onde Jesus está ali realizando milagres. Em algum momento Jesus vai cansar, porque ele está o dia inteiro atendendo pessoas, ouvindo os seus lamentos, curando, libertando, salvando. Em algum momento Jesus vai cansar do dia. Isso é muito a gente encontra essa referência lá no Evangelho de Marcos. E aí ele vai dizer na sua canção, ao receber Jesus depois de um dia muito cansativo: entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Imagina Jesus de tanto falar. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Jesus, ninguém vai te incomodar agora, descansa. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Já teve essa experiência? Você está conversando com alguém, daqui a pouco a pessoa está tão cansada, e ela vai, e você está ali falando sozinho. Jesus estava tão cansado, diz aqui o eu lírico na canção, cansado, e ele estava conversando, dormiu tão pesado que fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Agora Jesus acordou. Estás decidido? Não te detém. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, ficou a paz em mim. Fica salas com o cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu. Para levar o sujo do meu próprio eu. Levar-me puro a Deus. E ele repete. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu. Para levar o sujo do meu próprio eu. Levar-me puro a Deus. O que Jesus pensava enquanto curava, libertava? O que Jesus pensava? Qual era o sonho que sonhava? Para onde ele olhava? Não sabemos, mas uma coisa sabemos, que Salmos 22 para Jesus não era uma surpresa. Ele sabia que diante dele, logo ali, adiante dele, a cruz o esperava. Mas diferente de nós, que foge da dor, que foge do sofrimento, que não queremos passar por isso, e é natural que assim a gente não queira passar, porque dor não é uma coisa boa, sofrimento não é uma coisa boa, mas diferente de nós, Jesus foi em direção à cruz, para que nós possamos ter vida. Para que a dor um dia seja cessada, para que o sofrimento um dia acabe. Jesus não fugiu da dor. A primeira dor é a dor existencial. Essas referências são encontradas no verso 1, 2, 11 e 19, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Clamo de dia e não me respondes. Não te alongues de mim, ou seja, não te afastes de mim. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Quando nós olhamos para essa dor, essa primeira dor existencial, essa é uma dor profunda da cruz. Muitas vezes nós achamos que a maior das dores que Jesus sentiu foi a dor física, e elas foram absurdas. Deixo aqui como referência que os irmãos possam ver depois, um filme chamado, onde nós usamos até como referência aqui na Páscoa, fazendo a representação na peça, Em Defesa de Cristo. Conta a história de um jornalista ateu, onde a sua mulher se converte, e ele então começa a entrar numa luta para provar para sua esposa que tudo aquilo que Jesus passou não passava de um mito,
E ele então começa a entrevistar uma série de profissionais. Ele entrevista médicos e outros profissionais. E quando chega na hora do médico e ele começa a falar sobre as dores que Jesus sentiu, dores físicas, elas realmente são angustiantes. Mas a maior das dores foi a dor existencial. A dor do afastamento. A dor do abandono. No que Jesus orava no Getsêmani, Deus meu, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Por 3 vezes Jesus faz essa oração, e por 3 vezes a resposta do Pai é o silêncio. Vai passar por isso, meu filho. Onde ele abraçou o seu sofrimento e foi para a cruz. E ali era uma questão tão angustiante que Lucas vai relatar que ele chegou a suar sangue. Isso é referência a uma angústia profunda. A dor é tão profunda, que ela extrapola através do suor. Jesus experimentaria naquele momento algo que nunca experimentara. Ali, na cruz, tomando sobre si todos os nossos pecados. O bendito se fazendo maldito. O justo se fazendo como injusto. Alguém que nunca pecara, levando sobre si todos os pecados. E naquele momento, o Pai não olhou para Jesus, o seu filho. O Pai desviou o olhar e ali Jesus se colocou nesse lugar, para que de maneira nenhuma, o rosto, a face do Pai, não se desviasse mais de mim, de você. No Antigo Testamento, ninguém poderia ver Deus face a face, pois se assim o fizesse, morreria. Lembrem da história de Moisés, quando disse: eu quero ver a tua face, Senhor. No que Deus disse: você não pode, se você ver a minha face, você morrerá. Deus então diz: coloque-se na fenda da rocha, e ali eu passarei de costas, e você verá as minhas costas, porque a minha face, o meu rosto, você não pode ver. Mas um dia, porque Jesus se colocou na posição de ter o Pai desviado o seu olhar, um dia nós veremos o Senhor face a face. Assim como nós somos conhecidos, nós o conheceremos. Você tem passado por uma dor existencial, se esquecido de quem você é. Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, Deus sabe o que é essa dor que você está passando. Em segundo lugar, Deus sabe e quer dizer para você quem você é. João capítulo de número 1, verso de número 12 diz: pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você não é mais órfão. Você tem um Pai que te adotou e você é filho. Agora você é filiado a alguém, e você é filiado ao Deus soberano, ao Deus supremo, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Você tem um Pai que, como diz a frase, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É apenas um ditado popular, isso não está na Bíblia, tá, gente? Você não é dono do mundo, mas você é filho do dono. Isso significa dizer que quando você se perder no meio do caminho, quando nós nos perdermos no meio do caminho e esquecermos quem nós somos, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. E Ele nos ajudará a nós nos encontrarmos. A segunda dor foi uma dor moral. Dor moral. É curioso o texto de Filipenses, capítulo de número 2, de Paulo fazendo referência a Jesus, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se fez homem. E se humilhou nas piores, ou na pior de todas as mortes.
morte de cruz. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas não era qualquer um que morria na cruz. Morria na cruz aqueles que cometiam os piores crimes, as maiores atrocidades. Esses eram levados para a cruz. Pergunto a você, qual foi o crime de Jesus? Qual foi a maior atrocidade que Jesus cometeu? A resposta? Nenhuma. Mas se juntarmos o meu, o seu, todos os nossos pecados, essa é a maior das ofensas contra Deus. A maior das atrocidades foi posta sobre aquele que não tinha nenhuma culpa. Mas não somente isso, não somente a cruz foi uma vergonha. Todo o processo da crucificação foi uma vergonha. Jesus, no início da semana, ao chegar em Jerusalém, foi recebido com louros, onde as pessoas diziam: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essas mesmas pessoas, 6 dias depois, estavam diante de Pôncio Pilatos, declarando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas pessoas que fizeram Jesus entrar na casa, descansar um pouco porque estava cansado, depois de passar um dia curando, libertando, transformando, são aquelas pessoas que olharam para ele e te declararam: nós não queremos você como Messias, nós não te reconhecemos, nós o recusamos. Jesus deixou a sua glória, se fez como um de nós, para não ser recebido pelos seus. Jesus passou pela vergonha da cruz, da coroa de espinho, passou pela vergonha do chicote, passou pela vergonha do encarceramento, passou pela vergonha de ser levado a 6 julgamentos. Jesus, muito provavelmente, foi crucificado nu, passou pela vergonha moral da nudez, sendo vista por todos. Aquilo que é mais íntimo de cada um de nós, aquilo que é mais caro para cada um de nós, a nossa intimidade. O Senhor dos Senhores, o Rei soberano, esteve nu, para que eu e você possamos ser vestidos de vestes brancas. Você já passou alguma vergonha moral? Você já passou por alguma situação assim? Jesus sabe que dor é essa. Primeiro, não se sinta só, porque Jesus sabe dessa dor. Segundo, se Ele passou, Ele pode te dar a força para você vencer também essa dor. As referências de Salmos 22 para a dor moral, encontramos em Salmos 22, 6, sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Versículo 8, confiou no Senhor, livre-o este. Versículo 12, muitos touros me cercam. Versículo 13, abrem contra mim a sua boca. Versículo 17, eles me encaram e ficam a olhar para mim. Versículo 18, repartem entre si as minhas vestes. E aqui eu quero fazer referência a tão somente um único versículo, verso de número 6, que diz: sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A palavra que nós temos aqui no versículo de número 6, em hebraico, é tolat. Tolat é uma referência a um verme, na nossa língua é chamado de verme carmesim. Na realidade, mais do que um verme, hoje ele está dentro da classificação de um inseto pequeno. Esse verme era usado no passado para tingir as roupas reais de vermelho. Então você pegava esse verme, esse inseto, o esmagava e ele então produzia uma tinta vermelha e usava para tingir as vestes. Mas mais do que isso, eu quero que os irmãos tenham noção de como era o ciclo de vida desse verme carmesim. Esse verme carmesim vivia a sua vida, o seu ciclo de vida, e quando a fêmea precisava colocar os ovos, sabe o que ela fazia? Ela subia numa árvore,
numa madeira, colava-se àquela árvore, o seu casco grudava naquela árvore, e então dava à luz os seus filhos. Os seus filhos começavam a se alimentar dela, e 3 dias depois ela liberava um líquido vermelho. O que Jesus fez foi ser cravado na cruz e verteu o seu sangue como verme carmesim, para que eu e você tenhamos vida. Jesus, ele foi a realidade mais obscura, enfrentou as dificuldades mais desesperadoras, para que a gente tenha uma vida transformada, meus irmãos. Está sofrendo? Olhe para Jesus. Nenhum de nós podemos sofrer qualquer coisa parecida com o que Jesus sofreu. Ele pode dar sentido aos nossos sofrimentos e pode dizer que todo sofrimento tem um fim. Mas há ainda uma dor, a dor física. E essa talvez seja aquela que a gente tenha mais contato. Talvez seja aquela que a gente mais tenta escapar. Mas Jesus também passou por isso. Os versos que fazem referência, Salmos 22, versículo 14, que diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera. Não sei se os irmãos sabem, mas na crucificação, aquele que era crucificado, ele era puxado, de tal forma que as suas mãos e os seus punhos precisavam chegar no local certo para que ele pudesse ser pregado. Jesus foi puxado para que os seus braços pudessem alcançar o local certo da crucificação. Os seus ossos foram deslocados. Quem aqui já descolocou o ombro sabe a dor que eu estou falando. O coração, diz o texto, que virou como cera. Não sei se os irmãos sabem, mas o que mata na crucificação é morte por asfixiação, de tal forma que o crucificado fica pendurado, e toda vez que ele precisa respirar, e naturalmente nós somos jogados para baixo, e toda vez que ele precisa respirar, ele precisa fazer força, se esticar e respirar, de tal forma que ele vai cansando, e daqui a pouco ele não consegue mais fazer força para respirar. Não lembro se os irmãos estão aí com a memória fresca, mas as costas de Jesus foram dilaceradas, e cada respiração de Jesus precisava ser roçada na madeira e respirar de tal forma que toda a laceração nas costas dele precisava ser reaberta em cada respiração que ele dava. Não sei se os irmãos sabem, mas no momento final, onde Jesus exclama: está consumado, a ti entrego o meu espírito, um terremoto acontece, o dia se escurece, vira a noite, e os soldados romanos se apressam, porque precisavam acelerar o processo da morte daqueles que estavam crucificados. A crucificação poderia levar até 3 dias para alguém morrer, mas Jesus já havia sofrido tanto fisicamente. Dizem os especialistas que talvez existam pessoas que no processo de crucificação, ninguém deveria ser açoitado, porque o açoitamento já poderia levar alguém à morte. Jesus foi açoitado e foi crucificado. Era uma coisa ou outra. Pôncio Pilatos manda Jesus ser açoitado, na expectativa, quem sabe, de que depois de contemplarem Jesus moído pelos chicotes, e lembrando que os chicotes na sua ponta tinham ossos, tinham bilhas, ferro, de tal forma que cada açoitamento arrancava pedaços da pele de Jesus. Pôncio Pilatos, após fazer isso e apresentar Jesus, porque não encontrara nele nenhum tipo de culpa, faz isso para que talvez ali aplacasse a ira
das pessoas, mas mesmo depois de contemplarem Jesus naquele estado, exclamaram: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Jesus então é colocado numa veste carmesim, para esconder um pouco do sangue que saía dele. Chegando na crucificação, essa veste é arrancada. Você que já teve um ralado no joelho, e a sua bermuda, a sua calça, encostou nesse ralado, você sabe o que acontece depois, né? Você precisa tirar a sua bermuda, e a sua bermuda secou naquela ferida, e quando você arranca aquela bermuda, o que acontece? As feridas se abrem de novo. Quando arrancaram as vestes de Jesus, todas as feridas foram abertas de novo. Jesus sofreu, meus irmãos, uma dor física inexplicável. E o fato de os romanos terem quebrado as pernas dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus, é exatamente para acelerar o processo, para que eles não tivessem mais forças para levantar e respirar. Mas quando chegaram em Jesus, perceberam que Jesus já havia morrido, e essa confirmação é dada quando um soldado pega uma lança, fura a lateral de Jesus e sai dele sangue e água. E hoje a gente sabe que isso é uma referência para alguém que morreu com alguma situação cardiovascular. O pulmão de Jesus se encheu de sangue e água. Jesus sofreu, meus irmãos, para que toda dor, minha e sua, possa ter sentido e possa ter fim. Toda dor é por enquanto. Todo sofrimento tem prazo de validade. Você está sofrendo, meu irmão? Creia que uma hora isso vai passar. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Vai passar. Creia que o nosso mestre assim nos ensinou. Ele sofreu no nosso lugar, para que nenhum de nós passe por um sofrimento tão absurdo, porque nós não conseguiríamos, nós não aguentaríamos, nós não passaríamos por 1/1000 de dor e sofrimento que Jesus passou. Aplicações rápidas para a nossa vida, para nós caminharmos para o fim. Primeira, podemos ser sinceros com Deus sobre as nossas dores. Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus, para sermos sinceros. Não estou dizendo para que você tenha que esconder a sua dor, não é isso. Não estou dizendo que a gente agora, que somos filhos de Deus, nós não passaremos por sofrimento, não é isso. Pelo contrário, é bem possível que os sofrimentos cresçam diante de nós. Não estou dizendo para você anular a sua dor e o seu sofrimento, não é isso. Eu estou dizendo que você tem a quem recorrer. Você pode levar a sua dor, o sofrimento diante de Deus, e podemos ser sinceros para o Senhor e dizer: Senhor, está doendo, eu não estou aguentando. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu tenho orado por isso durante tanto tempo. Senhor, eu não tenho mais palavras. Deus conhece das nossas dores. Segundo, nem sempre o silêncio de Deus significa sua ausência. Nem sempre, na oração de Jesus, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes orou, por 3 vezes negativa. Jesus na cruz exclamando: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, nenhuma resposta, mas o Pai estava lá. O Pai estava no Filho, Ele estava lá junto com Ele. Nem sempre, porque você tem orado, buscado o Senhor, e não tem ouvido resposta do Pai, não tem ouvido resposta de Deus, não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus está ausente da realidade que você está presente. Significa que Deus está lá, mas a dor é tão grande que a gente não consegue ver. Deus está aí com você. Terceiro, devemos lembrar da fidelidade de Deus no passado. Se Deus tem te ajudado até aqui,
Quantos milagres Deus já não derramou sobre a sua vida? Quantas bênçãos Deus já não derramou sobre a sua vida? Quantas vezes Deus já não demonstrou que Ele tem cuidado de você? Traga à sua memória todo o cuidado de Deus sobre a sua vida. E creia que agora, essa situação que você está passando, Ele continuará cuidando de você. Quarto, nossa identidade não depende da opinião das pessoas. Se Jesus fosse levado pela opinião das pessoas, Ele seria desprezado. As pessoas viraram as costas para Ele. Caminhou 3 anos com os discípulos viram milagres que nós não vimos, coisas que nós não experimentamos, aprenderam sobre coisas que nós aqui vislumbramos, e recebemos pela revelação do Espírito, coisas que nós imaginamos que eles tenham passado, viveram tudo isso. 3 anos caminhando com Jesus, e no momento que Jesus mais precisou, não ficou um. Irmãos, façam uma pequena comparação. Pensem no ministério que a gente pensa no dia de hoje, seja pastor, seja qual for o ministério que Deus tem levantado para você. Se no seu ministério você caminhasse 3, 4, 5 anos com algumas pessoas, e depois de um tempo, quando você passasse pelo momento mais difícil da sua vida, pelo seu vale da sombra da morte, todos aqueles que você caminhou, abençoou, cuidou, virasse as costas para você e fosse embora, é bem possível que todas as pessoas que estivessem em volta dissessem acerca do seu ministério: ministério falho. Não criou ninguém que realmente ficasse na caminhada. Olha só, a igreja toda virou as costas para ele, e inclusive um que faz parte dessa igreja foi o traidor. Ministério falho. Mas esse não é o ministério de Jesus. No ministério de Jesus, aquele que estava perdido foi achado. Aquele que abandonava, agora é aquele que se coloca para abençoar, para cuidar. Porque vidas foram transformadas a partir da cruz. O ministério de Jesus não foi falho. Porque Deus via lá na frente, como diz Isaías, capítulo de número 53, nos últimos versos, Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Jesus na cruz contemplou você, meu irmão, você, minha irmã, porque Ele estava vendo o fruto do trabalho dEle, e estava se alegrando, porque quantas pessoas seriam alcançadas a partir da sua cruz? Então ninguém podia definir quem Ele era, porque Ele sabia quem Ele era. Ninguém pode te definir, senão tão somente Deus, que te fez e te criou e te dá propósito. Não seja enganado por aquilo que as pessoas dizem, seja levado por aquilo que Deus fala acerca de você. Quinto, Deus está conosco desde o início da nossa caminhada. Assim, desde o início, diz o salmista, desde a origem, tu me teceste de forma admirável no ventre da minha mãe. Deus conhece a sua história desde o início da caminhada e a levará até o final. Versículo 6, o sofrimento não tem a palavra final. Sexto ensinamento: se você tem sofrido, saiba que não é ele, não é o sofrimento que determina e diz qual é a sua vida. Deus é quem tem a palavra final. Sétima lição e aplicação: quem experimenta a graça de Deus deve testemunhar dela. Você tem visto a mão de Deus na sua vida? Testemunhe, diga aos 4 cantos do mundo, manifeste a bondade de Deus para todos que estão à sua volta. E última lição: Deus transforma o sofrimento em louvor. No texto que nós lemos, até o verso de número 21, fala sobre o sofrimento que Jesus passou na cruz. Mas do verso 22 em diante, nós temos aqui agora a apresentação de que aquele sofrimento virou louvor. A meus irmãos declarei o teu nome, e no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel.
Avançando, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, há lugar na mesa para você, meu irmão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Está sofrendo, meu irmão? Deus pode transformar o seu sofrimento em louvor. Então não espere o sofrimento passar para louvar o Senhor. Louve o Senhor no meio da sua dificuldade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue nos preservando nele e que a gente possa ser fortalecido pelo Senhor, para que em meio ao sofrimento, olhando para a cruz, olhando para Jesus, a gente possa vencer os dias maus. Eles chegarão, mas assim como os dias maus vêm, assim também vem o livramento do nosso Senhor nesses dias. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pela tua salvação derramada sobre nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nós não conseguimos imaginar e expressar tudo o que o Senhor passou naquele momento. Nós conseguimos, ó Deus, simplesmente ler o que o texto diz e nos constrangermos diante, ó Deus, a face do Senhor, de que foi e abraçou o sofrimento para que nós pudéssemos ser salvos. Ó Pai, nos ajuda, ó Pai, e nos ensina que nesse presente, ó Deus, que nós vivemos, nesse momento de vida que nós vivemos, as dificuldades são passageiras. Ó Deus, tudo que nós passamos aqui, não existe um peso de comparação àquilo da glória que será revelada em nós, Senhor. Faz-nos, ó Deus, perceber que até no meio das dificuldades, o Teu nome está sendo glorificado. E que, ó Deus, até os sofrimentos podem ser transformados em louvor para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, em tudo que façamos, tudo que sejamos, sejam redundadas em glórias para o Teu santo nome. Ó Deus, nos ajuda diante das dificuldades, porque nós somos pó, nós somos homem, nós somos, ó Deus, pequenos, e muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes, ó Deus, nós somos incrédulos, mas assim, ó Pai, como aquele pai que buscando o recurso no Senhor, socorro no Senhor, levando o seu filho perante a Ti e pedindo que o Senhor pudesse libertar o seu filho, no que o Senhor, ó Pai, perguntou a ele: crê que eu posso fazer isso? E ele responde: creio, mas ajuda, ó Deus, na minha falta de fé, ajuda, Senhor, na minha incredulidade, ó Deus, no meio do sofrimento, no meio das lutas, ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, para que os nossos olhos continuem fitados no Senhor. Ó Deus, que essa mensagem possa, ó Deus, penetrar em nosso coração, e eu rogo que o Teu Santo Espírito gere em nós todo o sentimento necessário para que possamos nos constranger diante do Seu amor e da Sua tão grande salvação. Por fim, ó Deus, eu peço que se há alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a sua vida a Ti, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, alcança essa pessoa para a glória do Teu santo nome. O Teu Evangelho é o Teu poder para transformar pessoas, e nós cremos nisso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos corações de maneira individual a cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito possa aplicar na nossa realidade toda a Tua palavra. E que, ó Deus, de verdade, saiamos daqui transformados por ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um restante de domingo abençoado na presença dEle. E que mais tarde, às 18 horas, possamos retornar e estarmos aqui, mais uma vez, para cultuar ao Senhor. Que Deus o leve para casa debaixo da sua poderosa mão.
e que você possa sair daqui, chegar na sua casa durante a semana, refletindo sobre o sofrimento de Jesus, para que você creia que o sofrimento tem limite, uma hora vai acabar. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos cantar e encerrar o nosso culto cantando Perdão. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, perdão. Lucas já me lembrou 3 vezes. No dia 27 e 28 nós teremos aqui o congresso de surdos. Então faça a sua inscrição para que a gente possa estar junto aqui nesse momento. Dia 27, sábado, dia 28 pela manhã, teremos aqui também 2 convidados trazendo uma palavra do Senhor. Faça a sua inscrição para que possa